Thaisa vai apresentar o trabalho, vai apresentar, no caso, o texto do nosso projeto. Bom, acho que primeiro agradecer aí por você estar acompanhando a gente e ao pessoal do Educandário também, que infelizmente não pôde comparecer na reunião, mas fica aí o registro então, do nosso projeto. A gente começou o projeto aqui falando um pouco do Educandário, né, do propósito e dos avanços que foram feitos durante o tempo. E descrevemos um pouco da mata ali de preservação de 10 hectares, que era o objetivo inicial do projeto, né? Dar algum uso educativo, algum uso comunitário ali para aquela região. Fizemos o diagnóstico, então falando um pouco do educandário, da área, da região, e durante a visita a gente pôde notar alguns quesitos ali da mata, né? Tanto do caminho que a gente percorreu, tanto da área cercada e da interação que aquele espaço tinha com a comunidade do entorno. E como foi dito na nossa conversa, existiam muitas possibilidades para lidar com aquele espaço, mas entre acordos e partes em comum, a gente achou melhor então desenvolver o projeto baseado no desenvolvimento da trilha. Ali no Daí, diagnóstico, só para complementar com a Isa, a gente focou bastante nas coisas que a gente viu, né? Além da questão financeira, que foi falado na reunião, lá, primeiro contato, dos pontos positivos e negativos, meio que a gente detalhou um pouquinho nesse diagnóstico, assim, a partir daquela caminhada que a gente fez juntos também até lá em cima, né? e daí pensando no caminho que a gente visitou e no que a gente gostaria que fosse atrativo naquele espaço, a gente desenvolveu esse mapa aqui. Então, pensando que as pessoas entrassem pelo estacionamento ali do campo e que o início da trilha fosse aqui atrás desse espaço. Como atrativos, a gente pensou na capela, que já existe, e aí teria que ser pensado num trabalho de limpeza, conservação, para ficar um lugar legal, né, de se visitar. A gente pensou na nascente também como um atrativo, e aí mais para frente vou citar o que a gente pensou em fazer. Fazer um espaço para descanso, então a área de piquenique que elas tinham citado, né? A Célia tinha falado que seria legal. E É, pensando também em outro atrativo, as abelhas sem ferrão, que a gente pôde observar lá que já foi cultivado algum tipo de abelha por ali, mas aí pensando mais nesse tipo, né? No meliponário. só adicionar uma informação. O espaço para descanso seria no final da trilha, lá onde a gente foi, que tinha uma árvore central, assim, acho que era um ipê, e tinha um. Era mais limpo, assim, né? A vegetação mais baixa. Aí seria lá. Aí o trajeto é mais um esboço mesmo, que a o que a gente acha que seria ideal seria ter feito mais algumas visitas, ou pelo menos uma visita. Aí eu pretendia percorrer com o Garmin e registrar bem certo assim o percurso, sabe? Então se a gente tivesse tido essa oportunidade, a gente faria isso, mas como a gente só fez aquela visita inicial, não deu pra fazer. Aí a gente fez meio que um esboço assim, tentando se basear mais ou menos pelo que a gente lembrava assim de localização. Sim. O Garmin é um aplicativo para Ga- isso? Não. Garmin é uma marca de GPS. Tem tipo, tem relógio, tem aparelhos que é mesmo pra gravar em tempo real, ou aparelho pra gravar estático assim, mas demora mais. Aí traça o trajeto todo. É, ele traça o trajeto baseado no que ele registra ali
no trajeto que você está percorrendo. E o bom é que é bem preciso. Uhum. Nossa. Então, esse seria mais um esboço, assim, porque tanto que nas nossas propostas está lá que seria o ideal que a gente fizesse esse caminho juntos, né? Então, só reforçando. E aí, então, pensando em objetivos, né? Então, nosso objetivo geral seria auxiliar o educandário em desenvolver essa mata de 10 hectares, né? Pensando em conservar e valorizar aquele espaço. E como os objetivos específicos, então, seria a elaboração da trilha, recuperar os atrativos, a nascente e a capela, e implementar os novos atrativos, que seria o meliponário e o espaço piquenique. Isso tudo a gente chegou nesses objetivos pensando então nos pontos fortes e fracos que a gente observou durante a visita, né? E do que foi citado para a gente também, que a mata e o interesse em projetos sociais do educandário seriam as forças, e como fraquezas a gente teria a falta de recursos e de mão de obra. E externamente, como oportunidade, a gente teria o potencial de desenvolver a comunidade e criar um espaço de lazer. E como ameaças, teria o problema de segurança nas redondezas e invasão do espaço. Querem falar um pouco também? Acho que pode ir falando, daí se, se surgir a Tá. necessidade, a gente fala. Como diretrizes, então, do trabalho, implementando a trilha, a gente gostaria que houvesse um desenvolvimento e implementação da trilha como uma questão educativa. Então, desde o planejamento até a execução, resultaria numa questão de interesse educativo e ambiental, tanto para as crianças do educandário, quanto para qualquer outra pessoa que visitasse a trilha. E para que os recursos e parcerias fossem captados e que a trilha fosse realmente colocada em prática, a gente precisaria desenvolver algumas estratégias de recurso, e esse dinheiro poderia ser captado através de doações, parcerias, solicitação de verba, que foi citado que existe já um projeto de captação de verba para desenvolver aquela região ali, né? E quanto à manutenção e conservação da trilha, teria que ser um trabalho permanente, e talvez fosse necessário formular equipes de trabalho voluntário e elaborar cronogramas de manutenção regulares. E a mesma coisa com o monitoramento e avaliação de impacto, para que a trilha continue garantindo, né, que ela está cumprindo o papel dela, tanto ambiental, educacional, e talvez uma pesquisa de satisfação fosse uma coisa bacana para a gente ver como isso está funcionando na prática, né? Então, quanto à metodologia do trabalho, a gente fez o nosso encontro inicial, né, com você e com as coordenadoras do educandário, onde a gente pôde discutir o que a gente gostaria de ser desenvolvido ali naquele espaço. A gente fez um mapeamento da trilha e do educandário, e seria necessário um dia de campo para apresentar esse projeto, né, a rota, para indicar os atrativos e para explicar melhor como isso iria funcionar, né? Então, a nossa proposta foi o desenvolvimento da trilha, com a sua ajuda, pensando não apenas num espaço bonito, mas que pudesse educar os visitantes sobre a preservação e a diversidade das espécies que ali fossem vistas. E a gente desenvolveu aqui um plano de atividades baseado nisso tudo. E
a gente dividiu o trabalho e as forças entre nós, né, a equipe de extensionista, você e os funcionários do instituto, e a liderança da organização ou da comunidade, no caso seria a diretoria do educandário. Então, já pensando em ações mais concretas, para elaborar a trilha, a gente colocou 4 etapas: percorrer o caminho que dará origem à trilha, delimitar a trilha e limpar o percurso, limpar o espaço para o meliponário e área de descanso e colocar placas indicativas. Quanto aos prazos, a gente pensou que o projeto poderia iniciar no mês que vem, mas são só datas teóricas, né? Porque a gente não vai colocar em prática realmente pensando no momento. Então a gente pensou em datas que podem ser maiores, podem ser começar agora ou começar no futuro. E a gente dividiu as forças quanto aos recursos humanos, os materiais e o financeiro. Pensando já na nascente como um ponto de visita, né? A gente pensou em proteger essa nascente e em 6 passos. Então, recuperando as áreas em volta da nascente, catalogando as espécies vegetais, plantar mudas nativas, comprar o material necessário para a recuperação da nascente, escolher as nascentes e executar o modelo Caxambu de proteção de nascentes. Então, aqui a gente descreveu como que esse modelo seria colocado em prática. Então, passo a passo para que quem for executar esse projeto consiga fazer da melhor forma e do jeitinho que a gente pensou. Só Então, uma coisa, com relação às datas ali que vocês colocaram, a da escolha da nascente talvez seria um dos primeiros passos ali, será que não? Para aí depois ver como recuperar, para pensar quais materiais utilizar também. Talvez a ordem ficou. acho que sim. Seria melhor pôr na ordem mesmo. Não está na ordem, né? Mas quanto às datas, essa é a primeira. Ah, tá, porque eu não reparei na data de cima. Ah, não, elas não estão em ordem de execução de data, tá. Pois é, talvez tenha sido um erro mesmo de projeto. Seria melhor colocar na ordem esse ponto. Aí, partindo para a última questão de planejamento, seria o meliponário. Então, pensando nas ações, a instalação da estrutura do meliponário, dispor as caixas da abelha sem ferrão, e seria interessante dar algumas aulas sobre essas abelhas e sobre esse cultivo, para que essa informação pudesse ser disseminada na trilha posteriormente. Então, a gente falou um pouco das espécies que a gente recomendaria que fosse colocado, como foi a escolha do local, e quanto à manutenção e as aulas sobre as abelhas, a gente acordou com a Márcia Faita, que é uma doutora aqui da UFSC, de que essas informações fossem repassadas por ela e essa aula fosse também dada por ela. Ah, que massa. No caso, vocês tiveram uma conversa real com ela mesmo. Sim. O Leandro já teve projeto com ela, então foi uma coisa que a gente pensou. E quanto à conclusão, para implementar a trilha, acho que ficou claro que exige um projeto de planejamento muito detalhado para que ela seja efetivamente feita, né? E o compromisso deve vir de diversas partes. E a gente acredita que o extensionista, a partir do desenvolvimento do projeto, tem um papel fundamental, porque a partir desse trabalho que a gente vai poder orientar como o projeto vai acontecer, né? E as nossas propostas foram aqui colocadas e elas foram elaboradas durante a disciplina de extensão.
E acho que foi uma coisa comentada em todos aqui, que, tipo, é uma pena a gente não poder realmente colocar tudo isso em prática, porque foi uma experiência bem legal de desenvolver. Acho que da minha parte é isso. Acho que só reforçando o que a Isa falou, desculpem se tiver muito barulho, sim, acho que o que a gente ficou um pouquinho mais chateado, assim, é que de desenvolver esse projeto, né, e não conseguir ir até o local para executar ele, porque tanto ali na questão de identificação, né, da trilha, a gente colocou como uma proposta bem legal que poderia até ser elaborado pelos próprios alunos do educandário, sabe, de fazer as plaquinhas, pintar, identificar, então seria uma colaboração conjunta, uma construção conjunta não só dos extensionistas e dos funcionários do educandário, mas também dos alunos. Então, seria bem legal, assim, se efetivamente fosse feito. O que eu tenho a dizer era o que a gente tinha conversado, que elas já falaram. E agradecer vocês aí, Lua, pela atenção, por disponibilizarem o tempo de vocês. Você por estar hoje aqui, agora no horário do meio-dia, que é um horário de descanso teu, dando atenção pra gente. Agradecer por tudo. E também por terem recebido tão bem a gente no dia da visita. Massa, gente. Obrigado pelas palavras de vocês e parabéns pelo trabalho também. Ficou bem bacana. E... Consegue me ouvir bem? Sim. Sim. Acho que, enfim, ajuda muito a gente também a dar esse início, né? Essa parte de sair só da ideia que a gente estava, né? De fazer espaço de trilha. Já tem algo que vocês construíram assim, já pensado, né? Nos prós e contras, nas dificuldades, né? Que a gente pode encontrar, enfim. A gente é muito a ter esse rumo, assim, vai facilitar bastante, né? Precisa. É uma coisa que provavelmente a gente não vai conseguir começar esse ano, porque a gente tem, né, agora umas demandas grandes de plantio do Mananal, tem o manejo do pomar, né? Tudo que a gente já faz também tem que dar manutenção diária, assim, né? Semanal. Então, mas é um projeto que com certeza a gente vai executar em breve, assim, né? E ainda mais agora com esse empurrãozinho aí. Sim. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês com relação às abelhas, aquelas indicações de espécies. Vocês buscaram essa informação da onde? Só para, assim, se eu posso, enfim, a gente pode usar elas tranquilamente, assim, ou por que elas seriam as mais indicadas, assim, para esse caso, assim, né, mais trilha educacional, assim? Eu fiz essa recomendação com base no que eu tenho de conhecimento, mas e também no que tem na região que tem ocorrência natural em Florianópolis, sabe? Nenhuma é exótica. Todas já são presentes ali em Florianópolis naturalmente. E tirando a jataí, a mandaçaia e a mirim droriana são abelhas bem tranquilas assim e de fácil manejo. E a tubuna, ela é uma abelha que pode ser que ela vá, tipo, no cabelo da pessoa ou se prenda nos pelos, assim, mas ela também, no geral, ela não avança, assim. Aí eu escolhi baseado nisso. Abelhas que já seriam adaptadas à questão climática, que poderiam ficar ali sem ter um manejo muito intensivo e também que fossem mais dóceis, assim, que não fosse causar algum dano às pessoas. Mas se você me pedisse assim, eu posso usar essas espécies aí, eu indicaria usar essas. Massa, perfeito. É porque eu tô na ideia de fazer umas armadilhas, né, umas iscas em breve, para a gente colocar na mata aqui para começar a ver se pega algumas, para ter umas abelhas mais próximas aqui da horta, assim, inicialmente, né? Então, essa indicação, assim, porque cada armadilha também, conforme o tipo de abelha, tem que ser um tipo de armadilha, tem que ser um tamanho maior ou menor para encaixar elas, né? Que elas, tu consegue selecionar um pouco mais quais vão entrar, assim, né? Então, essa lista já ajuda muito a gente pensar nessas armadilhas, se vai ser um PET de 5 litros, um PET de 2 litros, né? Então, é muito bom. Sim, eu tenho um pouco de experiência também com isso de colocar as iscas e mais ou menos essa noção de tamanho de isca, se precisar, pode pedir pra mim que eu te auxilio nisso. E se eu não souber, eu sei pra quem pedir. Isso é importante. Isso é uma das coisas mais importantes, extensionista é essa, né?
Você não sabe saber onde encontrar a informação para passar para as pessoas. E, cara, para mim tá ótimo, assim, vocês fizeram, parabenizar de novo, assim, uma pena que vocês não puderam ver pessoalmente, enfim, né, eu entendo a questão, né, da dinâmica, fim de semestre, só quer também fazer só acabar logo a graduação, né, começar a viver da agronomia, e a greve, né, também que teve no meio, sei como é que é, deixa eu ver. Isso que eu ia comentar. A greve acabou prejudicando, assim, o professor falou, vocês ainda têm muito tempo, aproveitar a greve e tudo mais, mas as coisas acontecem além também da faculdade, né, então acabou que a gente também não conseguiu desenvolver a tempo para colocar em prática, e a gente fica muito perdido, assim, apesar de estar no final do curso, eu acho que tem também a questão de insegurança, de como fazer as coisas, e acho que isso foi passado também para o professor, né? Então, não foi um tempo hábil, assim, acredito que se a gente tivesse as outras visitas, com certeza teria sido muito mais proveitoso, e a gente também deu um feedback para ele, que até ele mesmo poderia acompanhar a gente, assim, nesses projetos, sabe? Porque talvez a gente teria mais segurança também de propor as coisas. Nosso projeto ficou legal, mas acho que daria para a gente fazer muito mais. Sim. São as coisas que acontecem, né? Mas a nossa parte tá muito massa. Esqueci o que eu ia falar agora. Mas tem isso, né? Eu vou fazer um convite para vocês, inclusive, porque a gente está organizando agora umas atividades com o pessoal da DVA, que é uma empresa que vende veículos e tem a parte de manutenção também. Eles estão se oferecendo para mim mensalmente no Educandário fazer um voluntário aqui. O pessoal da equipe, assim, em geral, no sábado. Eles vieram no sábado passado, a gente colocou o plantio do Bananal ali. E provavelmente no dia da árvore, que é o dia 21 de setembro, a gente vai fazer uma atividade aqui com eles novamente para dar sequência no plantio de outras árvores, outras frutíferas na parte de cima do pomar. Caso vocês estejam disponíveis, enfim, queiram participar também, enfim, até para ver o pessoal também do Educandário, né? Também a gente pode, enfim, pensar até também nesse dia, dar uma volta ali também novamente na mata, com essa ideia que vocês trouxeram, né? Sem compromisso, assim, nessa hora. Que legal. Que dia vai ser? É 21 de setembro, se eu não me engano, é o dia da árvore. Aí nessa ideia Legal. é um sábado. E aí, enfim, Eu vou estar em Goiás. Mas, obrigada pelo convite. Mas, olha que legal também, né? A gente vai passar esse projeto, acho que a gente já mandou no grupo, né, Isa? Mandei. Tá. A gente mandou e daí você pode repassar lá para o pessoal do Educandário e tal. Mas olha que legal, agora tendo esse voluntariado, de repente já começa a colocar algumas coisas em prática de demarcação do lugar, questão de placas e tudo mais, daria para tentar organizar de alguma forma, né? E quem sabe até mesmo esse projeto dar continuidade no próximo semestre, para a próxima turma, né, que está vindo. Sim. Que aí eu acho que consegue dar mais um passo, além do que a gente já deu agora de iniciar um projeto. A senhora dá essa ideia para os caras também? De continuar no próximo semestre? A gente deu algumas ideias hoje na prova, mas a gente pode reforçar isso com ele. E agora está gravado. Se ele vai assistir a gravação, ele vai ver. Mas acho que seria muito legal. Aí, quando que vem? Falei, aí, Oscar, pega essa ideia para o ano que vem. É para esse ano ainda, na real, né? Tem um semestre que vem ainda, né? Sim. Então, acho que é isso, então. Muito obrigada pela disponibilidade, pela ajuda. Obrigado. E é isso. Ficou mais alguma dúvida, Luan? Não sei se quer falar mais alguma coisa. Eu fiquei só com uma dúvida na matriz fofa de vocês. Uhum. É que vocês já apresentaram para os caras lá, né? Já. Sim. Não, talvez ele teria comentado. É que eu acho que a parte de forças e oportunidades, que as forças geralmente são os fatores internos, né?
Tá. Não, no fatores externos de oportunidades, a criação de um espaço de lazer para moradores do município. Para mim tem mais cara de como é uma coisa que a gente tem controle sobre isso, seria mais uma força do que uma oportunidade. O segundo item da oportunidade ali, né? Ah, faz sentido. Que, enfim, a gente tem controle sobre ele, né? O espaço de lazer, ele não existe, né, a princípio. Sim, faz sentido. A questão das ameaças, a invasão do espaço, a gente não está tendo controle, mas a gente pode ter controle sobre ele, assim, né? Então, seria talvez mais uma fraqueza, assim, do que uma... que a gente pode, em algum momento, conseguir reverter a situação, né? Não é uma situação que está imposta, assim, com dificuldade. Mas, enfim, só detalhes. É que eu gosto de fazer as matrizes fofas, assim. Aí, quando vocês passaram, eu acho que ela ajuda a elucidar bastante coisa, né? Sim, E também pegar as fraquezas, pegar as forças para poder controlar algumas ameaças, né? Nós temos uns cruzamentos de informação que é legal também. Mas bacana que a gente vai ter esse projeto também, depois eu vou dar uma olhadinha com calma também para a gente ir potencializando as ideias e vendo também o que vai acontecendo aí. Sim. Obrigada. Mas, gente, muito bom então, parabéns de novo e massa, boa carreira de agrônomos e agrônomas aí. Obrigada, Luan. Até mais, então. Até. Até mais, tchau. Tchau. Tchau.